Olá, galerinha. Hoje a gente vai falar nossa aula vai ser sobre o Egito. Vamos ver sobre a formação do Egito Antigo, sobre o faraó e seus colaboradores, como era viver no Egito Antigo, os ofícios da cidade, né? E sobre os homens e mulheres na terra dos faraós. O rio Nilo, localizado na África, é um dos rios mais extensos do mundo. Ele nasce na floresta Nyungwe, em Ruanda, no centro do continente, e atravessa mais 9 países antes de desaguar no mar Mediterrâneo. O rio, com suas cheias periódicas, tem sido fonte de vida para as populações locais há milhares de anos. Por isso, as suas margens formaram-se ao longo do tempo inúmeras aldeias e cidades. Os egípcios antigos perceberam que o rio Nilo tinha períodos de enchente e períodos de retração de suas margens, fases que se repetiam regularmente. Ao notar que o rio tinha um ciclo de vida que recomeçava a cada ano, eles puderam planejar as atividades para aproveitar os benefícios do rio e evitar que as enchentes causassem danos às casas e às lavouras. Observando a natureza, os egípcios também perceberam que o início das enchentes do rio coincidia com o reaparecimento da estrela Sírius no céu. O evento era esperado e celebrado com uma grande festa que marcava o início do ano no calendário egípcio. Os primeiros grupos humanos começaram a se instalar no vale do rio Nilo por volta de 6.000 anos antes de Cristo, vivendo inicialmente de forma igualitária. Com o tempo, as comunidades cresceram e surgiram diferenças sociais entre seus membros. É provável que a necessidade de organizar a irrigação tenha levado essas comunidades a se unirem, formando grupos maiores chamados nomos. Os nomos cresceram rapidamente, por volta de 3.300 a.C. A união de vários nomos deu origem a 2 reinos, o Alto Egito, no sul, e o Baixo Egito, no norte. Conta a tradição que 200 anos mais tarde o rei Menés, do sul, unificou os 2 reinos e fundou a realeza faraônica. Por isso, Menés é considerado o primeiro faraó do Egito. No longo período que vai de 2700 a.C. a 1069 a.C., o Estado egípcio se fortaleceu e conquistou novas terras, formando um império. A fase de maior extensão territorial se deu entre 1570 a.C. e 1069 a.C. Os faraós desse período estenderam os domínios egípcios à Palestina, a Síria, a Ásia Menor e a Núbia. Durante os séculos em que o Império Egípcio se manteve no poder, os territórios sob seu domínio foram governados por dinastias reais, ou seja, famílias de faraós que se sucederam no poder. Organizar e distribuir a produção agrícola, controlar a ordem pública e supervisionar toda e qualquer atividade eram tarefas realizadas por funcionários do Estado. Todos eles estavam subordinados ao faraó. Apesar de as cheias do Nilo favorecerem o cultivo da terra, as boas colheitas não dependiam apenas da natureza. Os egípcios logo aprenderam a lidar com as suas variações e com o ciclo do rio. Por isso, era necessário estocar alimentos para os períodos de seca, construir diques para barrar a força da correnteza e um sistema de canais para distribuir melhor a água pelo vale e facilitar a deposição do limo fertilizante. Tudo isso requeria organização e trabalho coletivo. Muitos historiadores acreditam que a necessidade de organizar esses trabalhos, associada às crenças religiosas, explica a centralização do poder nas mãos de um governante como o faraó. O faraó era o rei e o supremo sacerdote do Egito Antigo. Era considerado um deus encarnado, escolhido por outros deuses para garantir a estabilidade no mundo. Ele estava ligado
ao deus Horus, filho dos deuses Ísis e Osíris e rei do mundo dos vivos. Com sua autoridade divina, o faraó definia os objetivos do governo, comandava o exército e controlava a administração de todo o Egito. Na prática, ele era auxiliado por pessoas encarregadas de celebrar os cultos e de administrar e proteger as terras egípcias. Desde cerca de 2500 a.C., havia no Egito uma camada numerosa de funcionários que coordenavam as obras públicas, cobravam impostos e cuidavam dos templos e dos palácios. Os funcionários mais importantes eram o vizir, os sacerdotes e os escribas. O vizir era o mais importante funcionário do Estado. Ele presidia o Tribunal de Justiça, chefiava a polícia e os assuntos externos e controlava a arrecadação de impostos em todo o império. Os sacerdotes administravam os templos e realizavam os serviços religiosos. Possuíam muitas terras e milhares de pessoas trabalhavam para eles. Os escribas se destacavam porque sabiam ler e escrever. Eles registravam os impostos arrecadados, faziam o censo da população, dos animais e das colheitas. As guerras travadas contra os invasores hicsos, iniciadas por volta de 1600 a.C., fortaleceram o exército e seus chefes militares. No esforço para expulsar o invasor, o governo egípcio criou um exército profissional, mas enquanto os oficiais provinham geralmente das camadas mais abaixadas da população egípcia, os soldados eram recrutados entre os estrangeiros. A maior parte da população do Egito era constituída de camponeses. Eles cultivavam as terras do faraó, dos sacerdotes e dos altos funcionários do Estado. As cheias periódicas do rio Nilo organizavam a vida cotidiana. De julho a setembro, o nível do rio subia e inundava as margens. Nesse período, os camponeses eram recrutados pelo faraó para trabalhar na construção de templos, canais de irrigação e outras obras públicas. A partir de outubro, as águas baixavam e os camponeses começavam a semear a terra. O solo umedecido e fertilizado pelo húmus estava pronto para a semeadura. Os camponeses viviam com poucos recursos, pois apenas uma pequena parte da colheita ficava com eles. A maior parte dos rendimentos era destinada aos donos da terra e ao faraó, como pagamento pelo uso da terra e dos impostos cobrados pelo Estado. Vários relatos da época descrevem a vida difícil dos camponeses. Além do trabalho duro da semeadura e da colheita, eles tinham de combater insetos, pássaros e ratos que estragavam as plantações. E nem sempre as cheias do Nilo eram suficientes para irrigar e adubar o solo. Quando chovia pouco, os egípcios passavam por graves crises de fome. Os camponeses egípcios não eram escravos, mas também não podemos afirmar que fossem livres. Não tinham autonomia para decidir o que fazer de suas vidas, eram obrigados a obedecer às convocações periódicas do faraó, fosse para trabalhar nas obras públicas, fosse para servir ao exército. Além disso, podiam ser castigados pelos funcionários encarregados das obras, se estes julgassem que não estavam trabalhando corretamente, e também eram castigados pelos cobradores de impostos, quando não conseguiam pagar os tributos exigidos pelo faraó. À medida que os domínios egípcios se expandiram e a economia se desenvolveu, novas profissões apareceram. Por exemplo, a de carregador de sandálias, trabalhador que transportava as sandálias do faraó, e uma chaleira com água para lavar seus pés. Ou a de passarinheiro, pessoa encarregada de caçar as aves no céu. A maior diversidade de profissões era encontrada nas cidades. No Egito Antigo, um assentamento era considerado urbano se uma parte expressiva dos seus habitantes se dedicava a atividades não agrícolas, ainda que essas atividades estivessem muito ligadas ao trabalho no campo. As cidades egípcias se diferenciavam pelas suas funções. Havia cidades de pirâmides, como Gizé,
que abrigavam operários que construíam as tumbas reais e sacerdotes que cuidavam do culto ao faraó morto. Outras cidades tinham sido construídas para ser a residência da família real. Era o caso de Per-Ramsés, na região do Delta, que abrigava joalheiros, sapateiros, olheiros, padeiros, entre outros artesãos, além de escribas e sacerdotes. Nas cidades-porto, que funcionavam como centros de comércio ou bases navais, havia mercadores, construtores de barcos, ferreiros, militares, entre outros ofícios. Muitas dessas profissões ainda existem nos dias de hoje, embora as técnicas, os materiais e o local de trabalho sejam diferentes. A real situação da mulher no Egito Antigo é motivo de muita polêmica entre os estudiosos. Há, de um lado, os que defendem que as mulheres e os homens tinham os mesmos direitos e importância social, e de outro, os que avaliam que as mulheres estavam relegadas a uma posição secundária naquela sociedade. Para estes autores, as poucas rainhas faraós conhecidas só assumiram o trono porque não havia sucessores do sexo masculino. Apesar da incerteza, os estudiosos admitem que as mulheres egípcias tinham direitos que inexistiam na maior parte das civilizações antigas. Em geral, podiam exercer os mesmos ofícios que os homens e aparecer em público sem restrições. No entanto, tudo indica que não havia uma situação homogênea entre elas. Se as mulheres da elite gozavam de ampla proteção legal, o mesmo não acontecia com as mais pobres, como as camponesas e as artesãs. Mas essas podiam recorrer aos tribunais caso se sentissem maltratadas. Homens e mulheres podiam adquirir bens próprios, os casamentos podiam ser arranjados ou ocorrer por amor, mas nada indica que houvesse uma cerimônia religiosa ou jurídica, apenas uma festa para celebrar a união do casal. É provável que os homens casassem entre os 16 e os 20 anos, e as mulheres por volta dos 14 anos. Existia o divórcio e podia ser solicitado por ambos. As razões podiam ser várias, como adultério, incapacidade de gerar filhos ou desentendimento entre o casal.